Titan X talvez seja uma das criaturas mais misteriosas já vistas no Monsterverse. E o mais estranho é que não temos uma resposta clara para uma das perguntas mais importantes sobre ele ou qualquer titã. Qual o tamanho dessa coisa? Não há altura ou peso oficiais, nem imagem clara do corpo inteiro para comparar, exceto a cena com a baleia, que é nosso melhor parâmetro até agora. Mas o Monsterverse sempre brincou com isso, então hoje, em vez de esperar por uma resposta oficial, vamos fazer o que a Monarch faz de melhor. Juntar as evidências, seguir os padrões e descobrir o quão gigantesco o Titã X realmente é. E aí pessoal, Jacob aqui, bem-vindos ao Dangerville, inscrevam-se para mais vídeos dos titãs do Monsterverse. Primeiro precisamos entender que o Titã X não é mostrado como um titã comum. Criaturas como Godzilla ou Kong têm escala fácil de entender, pois ficam eretos e são mostradas claramente. Ao lado de cidades, navios ou paisagens, você consegue compará-los com o cenário e entender instantaneamente o tamanho deles mais ou menos, mas com o Titã X isso é completamente diferente. Na verdade, parece mais um conglomerado de vários seres, seu próprio ambiente, em essência, mais do que uma criatura, algo que se mistura ao seu entorno em vez de se destacar dele. E isso imediatamente torna mais difícil de medir, porque você não está apenas olhando para um corpo, está olhando para várias partes que se conectam a algo maior. Antes de começarmos a soltar números, precisamos de uma referência. O Monsterverse é na verdade muito consistente. Não acredito que acabei de dizer essa frase. Eles são consistentes quando se trata da escala dos titãs, especialmente nos níveis mais altos. Godzilla, pelo menos oficialmente, atualmente tem pouco menos de 400 pés de altura. Isso dá aproximadamente 122 metros, mas ele provavelmente está mais próximo de 420 pés de altura, ou seja, 128 metros agora. Depois que ele evoluiu, Kong atingiu uma faixa semelhante em sua forma adulta, apenas um pouco mais baixo. E então você tem algo como Shimo, chegando na faixa dos 533 pés, isso é 162 metros, tornando-o um dos maiores titãs terrestres que vimos até agora. A maioria dos titãs de nível alfa fica em algum lugar entre 350 pés e 500 pés ou 152 metros de altura. Qualquer coisa além disso seria insano neste ponto. Mas é aqui que o Titã X começa a se diferenciar dos outros, porque nem todo titã expressa seu tamanho através da altura. O Titã X tem uma anatomia baseada em tentáculos, e isso muda tudo. Criaturas como essa raramente são definidas por quão altas elas são. O verdadeiro tamanho deles vem do quanto se estendem, tornando o alcance sua principal característica. Então, enquanto o corpo principal do Titã X pode não ser mais alto que o Godzilla, seu tamanho total, quando totalmente estendido, pode ser significativamente maior. Com base nos padrões de escala do Monsterverse, uma estimativa razoável para a altura do corpo principal do Titã X ficaria entre 91 metros, 300 pés, e 122 metros, 400 pés, provavelmente mais para o limite inferior. Isso o mantém no território dos titãs alfa, sem ofuscar gigantes como Godzilla ou Shimo em altura. Ao considerar o comprimento total, incluindo tentáculos, esse número muda bastante. Uma estimativa realista para o comprimento total do Titã X pode variar de 183 metros, 600 pés, até mais de 305 metros, 1000 pés. Retomando o debate sobre a baleia, suponhamos que seja uma baleia-fim, como foi sugerido, e que seja uma das maiores do oceano. Superando o comprimento médio delas, de 18 a 27 metros, é um verdadeiro monstro. Suponha que essa baleia tenha cerca de 33 metros, 100 pés de comprimento, semelhante à conhecida baleia azul em tamanho. Como sou americano e usar o sistema métrico é um parto, consegui medir o Titã X usando o contorno da baleia dessa cena. Agora, há muita informação que pode ser distorcida aqui por causa de onde tanto a baleia quanto o Titã X estão em relação à câmera teórica que está gravando eles aqui. Essa medição não é exata, pois a baleia está mais perto da câmera que o Titã X, parecendo maior do que realmente é em comparação ao Titã.
Fãs de O Senhor dos Anéis sabem do que estou falando. O comprimento do Titã X que vemos mais próximo aqui é de aproximadamente 1.554 metros. Agora, se esticarmos os tentáculos do X aqui e consideram o truque de perspectiva da câmera que mencionei. E sim, mais de 180 metros faz sentido aqui. Quanto ao comprimento do Titã, nessa escala, o Titã X supera as estimativas de praticamente todos os titãs conhecidos, exceto talvez Tiamat. Sabemos, porém, que ela não tem massa comparável à do Titã X. Se você esticar o comprimento de uma criatura assim, o peso aumenta rapidamente, principalmente na água. Godzilla é estimado em cerca de 90.000 a 100.000 toneladas. Ghidorah chega perto de 140.000 toneladas e Shimu provavelmente ultrapassa 200.000 toneladas. Com base no seu tamanho e densidade, o Titã X, dependendo de quão denso é seu corpo, poderia razoavelmente ficar entre 100.000 e 200.000 toneladas. E como ele é subterrâneo e adaptado para ambientes aquáticos, esse peso pode ser ainda maior devido ao aumento da densidade e ao suporte estrutural. Isso não tornaria o Titã X apenas grande, mas também um dos monstros mais pesados do Monsterverse. Curiosamente, criaturas com membros alongados como tentáculos costumam ter a cabeça mais centralizada e menor. No Titã X, a cabeça representa a maior parte da massa do corpo. Na verdade, uma estimativa razoável colocaria isso em cerca de 24 a 36 metros de comprimento, o que ainda é gigantesco, mas comparativamente menor quando colocado ao lado da extensão total do corpo dele. Claro, mas para ter uma ideia do tamanho da cabeça do Titã X, ela sozinha já rivalizaria com um jovem Kong da Ilha da Caveira. Agora, os tentáculos. É aqui que o Titã X realmente se destaca. Em vez de ter membros enormes e grossos como arranha-céus, como Godzilla e os outros, os tentáculos parecem mais próximos em largura a silos e grandes tubos de drenagem. E isso, na verdade, os torna mais familiares e compreensíveis para o público e, de certa forma, os torna mais perigosos, pelo menos para nós humanos. Cada tentáculo poderia realisticamente se estender entre 400 pés, 122 metros, e 800 pés, 244 metros, de comprimento, com uma espessura variando entre 50 e 100 pés de largura. Braços maiores e dominantes, enquanto os menores poderiam ser finos para agarrar um humano. E quando você imagina vários desses se movendo independentemente, enrolando, golpeando e se ancorando no terreno, fica claro o quanto o Titã X poderia exercer controle sobre seu entorno. E em vez de uma estrutura de titã alta, ereta e tradicional, o Titã X tem uma massa central mais densa. Apoiado por esses membros estendidos, esse corpo central atuaria como ponto de ancoragem. É pesado, durável e possivelmente mais blindado do que o resto do corpo. Os tentáculos, por outro lado, oferecem alcance, flexibilidade e controle. Esse tipo de estrutura corporal sugere que Titã X não foi feito para combate direto, cara a cara, como Godzilla. Ele não é um brigão, é outra coisa. Seu conjunto de habilidades não é baseado em pura força, mas sim voltado para o caos. Um dos aspectos mais importantes do tamanho do Titã X não são apenas suas medidas, mas sim como esse tamanho é percebido. Se ele se movesse como uma criatura tradicional, sua escala seria mais clara, mas ao agir como uma massa ameaçadora em constante mudança, surgindo, se estendendo e se espalhando, seu verdadeiro tamanho fica difícil de entender. E é por isso que o Titã X pode realmente te deixar arrepiado, porque, em sua extensão máxima, com todos os tentáculos se agitando descontroladamente, não pareceria ou daria a sensação de que você está assistindo a uma única criatura. Então, quando juntamos tudo isso, o Titã X pode não ser o titã mais alto do Monsterverse, mas ele tem potencial para ser o mais longo e possivelmente um dos mais pesados. Com uma altura corporal comparável à dos outros titãs alfa, um comprimento total que pode ultrapassar 1000 pés e vários tentáculos enormes agindo como extensões independentes de si mesmo, o Titã X representa um tipo diferente de escala, não apenas altura e estatura como Godzilla, mas um amplo controle territorial. Por isso essa criatura pode ser tão perigosa. Porque, em vez de dominar seus inimigos num confronto direto, o Titã X, com seus muitos braços, poderia cercá-los, confundi-los, superá-los em manobras e, no final, transformar todo o campo de batalha em sua própria arma. E teremos muito mais sobre isso assim que a história do Titã X chegar ao fim em Monarch.
Por enquanto, essas são minhas estimativas para o tamanho do Titã X. Assim que tivermos informações oficiais mais concretas, eu farei um vídeo de atualização. Se quiserem, avisem nos comentários. Inscrevam-se e compartilhem o vídeo se gostam desse conteúdo. Como sempre, quem falou foi o Jacob. Até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!